Opa! Baruch Hashem! Shabbat Shalom! Hoje deu uma queda aí do sinal, então vamos reiniciar, ok? Hoje nós estamos no dia 18 do mês de junho do ano 2022 e do calendário judaico estamos no dia 19 de Sivan do ano 5782. Estamos com 285 dias transcorridos, né, do nosso calendário judaico. É a contagem para Rosh Hashanah, né, o ano novo judaico. Né? Então, no dia 24 de setembro, onde nós teremos aí, num sábado, ao pôr do sol, nós teremos aí a entrada em Erev, véspera, Rosh Hashanah. Então, Erev, Rosh Hashanah, véspera de Ano Novo. E no domingo, dia 25 de setembro, nós estaremos adentrando ao pôr do sol, do domingo, dia 25, o primeiro dia de Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do mês de Tishrei, que é o ano de 5783, né? Quando falamos lá em setembro, parece que está longe, distante, mas não. As coisas estão andando rapidamente, já observou isso? Então, né, vamos aí estar conectados dentro desse aspecto. A preparação para o a nossa comemoração do Ano Novo, que é a grande festividade que nós temos pela frente aqui, né? Então a nossa próxima festividade é Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico Civil 5783. Ok? Hoje nós estamos no 7º dia da semana, então nós estamos no sagrado dia do Shabat, que é o 7º dia da semana. E nesse sentido nós estamos aí então com a nossa sétima aliá, a nossa sétima leitura da nossa paraxá semanal, Bechalotecha, que nos fala sobre o acender das luzes da Menorá. E como é o 7º dia da semana, é o sagrado dia do Shabat, é a conclusão da paraxá da semana, né? Então hoje nós teremos aí a nossa conclusão da nossa 36ª paraxá, né, no ciclo do ano 5782 para 5783. E dentro do livro Bamidbar, né, no deserto, Números, nós estamos na nossa 3ª paraxá. Então hoje nós vamos concluir o estudo de 136 versículos. E assim vamos concluir também até aqui 4.049 versículos estudados até este momento aqui. Baruch Hashem? Então vamos em frente aí, né? O tema central para nós, né, na conclusão dessa paraxá, tem como título aí a verdadeira humildade. Obviamente, nós estaremos focados em Moshe, o exemplo da verdadeira humildade. Então nós vamos ver essa questão desse aspecto aí. E a palavra final que o Rebbe vai nos trazer aí de forma muito singela a respeito da verdadeira humildade. E nessa palavra inicial que nós temos, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, o justo da nossa geração, ele fala para conosco sobre a questão de a imagem. A imagem. Quando você ouve a imagem, qual é a imagem que te vem de imediato à sua mente? E aí, o que você pensou? Vamos ver? A Cibele, a Malu, né? Quem mais está por aí? Deixa eu ver. Né? O Luiz Ribeiro. Então, quando você escuta essa pergunta, a imagem, o que vem de imediato à sua cabeça, ao seu intelecto, à sua mente? Então, o nosso Rebbe, ele vai trazer para nós exatamente sobre essa questão, a imagem, né? Então, vamos ver aí o que o nosso Rebbe traz para nós dentro desse sentido.
Assim como você trata os outros, Deus o tratará. Assim como você perdoa o próximo, Deus lhe perdoará. Assim como você os vê, Deus verá você. Quando você se mostra sensível às dificuldades de outro ser humano, Deus se sensibiliza com as suas dificuldades. Quando os outros o desprezam e você ignora o clamor de vingança que arde em seu interior, Deus apaga toda memória de suas faltas para com ele. Quando você vê a imagem de Deus em outro ser humano, então a imagem de Deus é revelada dentro de você. Assim diz o Rebbe. Então, a imagem, aqui na realidade, a mensagem do nosso Rebbe, o ensino do nosso Rebbe dentro desse aspecto aqui, é de fato a imagem de Deus. Por isso ele começa dizendo, como você trata os outros, Deus tratará você. Então nós temos que ter o cuidado como nós tratamos o próximo. Independe se ele corresponde de forma positiva ou não. Assim como você perdoa o próximo por qualquer coisa que ele lhe tenha feito, Deus também perdoa você. Não tem como mudar esta lei divina, estas leis divinas. É uma realidade. Assim como você vê as pessoas, Deus verá você da mesma forma. Ou seja, você olha para as pessoas e você só vê coisas negativas, defeitos. Você olha para as pessoas e só sabe criticar as pessoas. Então é da mesma forma que Deus vai olhar para você. Lembra da outra lição do nosso Rebbe? Sobre a régua? A mesma régua que você usa para medir o próximo, Deus usará o mesmo padrão que você usa. E aqui é esta realidade que Deus está trazendo, que o Rebbe está trazendo para nós. Então, da mesma forma como nós nos sensibilizamos com as dificuldades do próximo e nós procuramos rapidamente, da melhor forma possível, ajudar, Deus também, ele se mostrará sempre pronto para te socorrer e para te ajudar. Então, assim, tem um outro lado negativo que muitas vezes você pergunta e não sabe o agir, né? Então aqui o Rebbe diz assim, ó, quando as outras pessoas desprezam você, menosprezam você, vêm te ferir por causa da ingratidão, do desprezo e etc e tal, então Deus, e nesse sentido melhor aqui completando, né? E você ignora o que? O clamor de vingança que bate no teu peito, nos teus pensamentos, nas tuas emoções. A ingratidão, o desprezo com as pessoas lançam sobre você, então vem automaticamente, por causa da nossa natureza humana, vem o clamor dentro de nós da vingança. Não, não vou deixar barato não. Não vai ficar assim não. Quando nós ignoramos esse clamor de vingança e deixamos para lá, então o Rebbe diz que dessa forma Deus ele estará apagando de sua memória todas as nossas faltas, os nossos pecados. Ele estará simplesmente perdoando-nos de todos os nossos pecados. Então veja bem o poder em que há realmente no sentido
do nosso relacionamento com o próximo. Veja o poder que está realmente, Levítico 19, 18, né? Ame o teu próximo como você ama a si mesmo. E onde os sábios dizem, esta é a verdadeira Torá, o resto é comentário. Então a essência da Torá é exatamente esta. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que a conclusão da nossa paraxá semanal, Behalotecha, é exatamente a verdadeira humildade que nós vamos aprender com Moshe. Porque Moshe, ele agia exatamente assim. Então, quando você vê a imagem de Deus no ser humano, no próximo, então a imagem de Deus é revelada dentro de você. Você pode dizer assim, mas como pode eu ver a imagem de Deus numa pessoa X? Se eu conheço a sua iniquidade, etc e tal. Mas não é nesse sentido que o Rebbe está nos alertando, e nem a Torá nos alerta nesse sentido. O que a Torá e os nossos sábios, o nosso Rebbe, nos alerta é para que nós estejamos atentos que no âmago, no mais íntimo de cada ser humano, existe uma centelha divina. E essa centelha divina, por mais adormecida que possa estar no interior, no âmago, no mais íntimo daquela pessoa, ela tem uma centelha divina. Ponto. É isso que a Torá e o nosso Rebbe está nos chamando a atenção. Olhe para as pessoas e procure ver a imagem de Deus, essa centelha divina que está dentro daquela pessoa, a qual precisa de aquela centelha, aquela brasa adormecida, ela precisa que alguém assopre, que alguém fale para ela sobre a unidade e a unicidade de Hashem, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, aquele que ama todo ser humano de forma indistinta. Ele não ama o justo e despreza o restante. Ele ama tanto o justo como os não justos. Ele ama aquele que está num nível muito elevado espiritualmente, assim como ele ama aquele que está num nível baixíssimo espiritualmente falando. O amor de Deus não muda. É real, é infinito, é eterno. Então, quando você vê a imagem de Deus no próximo, então a imagem de Deus é revelada dentro de você. E você experimenta não somente da centelha divina em você, mas você experimenta, de fato, da essência de Deus na sua vida. Então, por isso, a imagem de Deus é algo real e verdadeiro. Então, que possamos tomar muito cuidado quando nós realmente nos relacionamos ou por pensamentos, palavras e ações para com o nosso próximo. Porque da mesma forma, Deus estará agindo conosco. Baruch Hashem? Ok, é isso daí então. Vamos em frente, né? No nosso 7º dia, a conclusão da nossa paraxá semanal, né? Que é a nossa 7ª leitura e mais mafitir, a leitura final da paraxá. Ok? A Malu, de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, a Cibele Ludmila, por um mundo melhor, lá de Lisboa, Portugal, está por aí, né? O Robson Lima, aqui de Macatuba, região de Bauru, né? Juntamente com a família, também aqui em À Tarde com a Torá. A minha querida irmã Isabel Marmol Piso, lá de Franca, né? Somada com ela está lá a Fatinha, o Chico, né? E os demais familiares de cada um, né? Ali em Franca, Baruch Hashem. E quem mais está por aí vai mandando um shalom aí
para a gente poder identificar, ok? A nossa sétima leitura de hoje, para encerrarmos, né, concluirmos a nossa paraxá semanal, ela está no capítulo 11, a partir do versículo 30 do livro de Números, e nós vamos até o capítulo 12 e o verso de número 16. E aí nós estaremos concluindo a nossa paraxá semanal. Nessa paraxá Behalotecha, nós temos aí 3 mandamentos positivos e 2 proibitivos, né? Dentro de toda a nossa paraxá, né? Então, a primeira parte que nós temos aqui da nossa paraxá semanal, no 7º dia, capítulo 11, verso 30 até o verso 35, onde se conclui o capítulo 11, e depois vamos entrar no capítulo 12, ok? Então aqui, né, nessa passagem do capítulo 11, verso 30 ao 35, nós temos aí, né, que Moshe deixou a tenda da reunião, entrou no acampamento e foi para a sua tenda particular, né? Depois que Moshe desceu a 3ª vez do monte com as 2º tábuas, o rosto de Moshe brilhava, né? E a partir desse momento, Moshe ele separou a sua tenda do acampamento. Então ele ficou em separado, né? E dentro desse aspecto aí, é porque Moshe precisava estar 24 horas por dia, a cada segundo, a cada minuto, ele precisava estar devidamente preparado para o momento que Deus o chamasse, para poder falar com ele e trazer a palavra de ensinamento para todo o povo de Israel, ok? Então, nesse sentido aí, nós temos o motivo porque Moshe, ele realmente precisou se separar de uma forma muito distinta nesse sentido. Então, e Deus aprovou isso e não houve nenhum tipo de ação negativa por parte de Moshe, né? Moshe, ele de fato, ele seguia realmente 100% toda a orientação divina. Ele não fazia absolutamente nada que não fosse da vontade divina. Então, qualquer questionamento que o povo levava para ele, e ele não tinha a resposta, né? Então, Moshe dizia, aguardem que eu vou ver o que Deus tem para falar. Então, ou Deus chamava Moshe para conversar e trazer os ensinamentos, ou diante de situações, Moshe ia até a presença divina para poder questionar a Deus sobre determinada situação, para lhe dar o conhecimento, a sabedoria devida, como agir diante daquela situação nova que estava diante dele. Então, por isso, Moshe, ele precisava realmente estar 24 horas por dia, ritualmente puro, porque ele estaria sempre no Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos, para falar com Deus, entendeu? Então, por isso, essa situação aí. Então, aqui nesse momento, né, que fala o verso 30, em que Moshe saiu da tenda da reunião e ele foi para a sua tenda particular, nesse sentido. Ele e os anciãos de Israel fizeram o mesmo. Deus fez um vento soprar, fazendo as cordonizes voarem dos mares, e logo elas estavam espalhadas por todo o acampamento, né? A distância de um dia de viagem para um lado e um dia de viagem para o outro lado. Elas voavam a uma altura de cerca de 2 cúbitos. 2 cúbitos representa, né? Que é uma medida, 96 centímetros, né? Então quer dizer que essa nuvem de cordonizes, né? Codornizes, elas voavam a menos de 1 metro de altura do chão. Então era fácil as pessoas poderem realmente
pegar, né, as aves para poder alimentar, porque eles tinham reclamado sobre a questão de comida e de pão. Lembra que nós vimos ontem, né? Então, nesse sentido, então 2 cúbitos corresponde a 96 centímetros. Então, 1 cúbito corresponde a 48 centímetros, ok? O povo ficou ocupado durante todo aquele dia, toda a noite, e o dia seguinte juntando codornizes. Imagine, eles ficaram um dia inteiro, uma noite inteira e outro dia inteiro juntando codornizes para comer. Vejam bem a ganância, a questão de ser glutão. Então a glutonaria, o que fez com o povo naquele momento. Até mesmo quem juntou a menor quantidade dela, juntou 10 homers. 10 homers corresponde a 2.488,30 litros cada um. O que menos recolheu codornizes, ele recolheu 2.488,30 litros em questão de medida de codornizes. Ou seja, é codornizes que não acaba mais para uma pessoa. Para uma pessoa. Vamos lá dizer, né, 3, 4 aves aí muito bem preparada e muito bem assada, vai que vai uma beleza, né? E já o estômago já está satisfeito, tranquilo. Mas não, a ganância, a glutonaria, a rebelião, ela faz com que as pessoas elas sejam glutonas, ingratas, e por aí afora vai. Foi o que aconteceu nesse momento, né? Então, por isso, nós temos aqui, na continuidade do versículo 32, né, depois que fala de 10 homers, 2.488,30 litros, eles a empilhavam ao redor do acampamento em inúmeras camadas. Então vejam bem que à medida que eles iam capturando e matando as aves, eles colocavam no chão e depois colocavam a segunda camada, a terceira camada e assim sucessivamente. Então, em inúmeras camadas. Ou seja, sabe aquela pessoa que você olha para ela e fala assim, meu Deus do céu, aquela pessoa, do jeito que ela está comendo, esganada desse jeito, parece que nunca mais vai ter comida. Ou parece que ela nunca mais vai comer na vida. Né? Alguém já observou isso sem sombra de dúvidas, não é verdade? Então foi o que aconteceu. Parece que nunca mais haveria carne para comer. Sem esquecer que eles tinham realmente vários tipos de gado, entre eles os caprinos, ovinos e bovinos. Certo? E olha o que eles fizeram na ação deles. Então, a rebelião, ela cega o entendimento. E as pessoas tornam-se extremamente ignorantes, estúpidas, imbecis. Entendeu? É rebelião contra Deus. E isso é uma grave ação do ser humano contra Deus. Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com as questões no sentido de reclamarmos, né? Para que nós não sejamos aí achados dentro do time, né? Rebelião Futebol Clube, né? Esse time é desastroso e realmente terrível, não restam dúvidas, ok? A Genecê Tolentino dos Santos, a Miriam Barros, também estão por aí, shalom, shalom, né? O Luiz Ribeiro também, Baruch Hashem. O verso 33 do capítulo 11 diz, a carne ainda estava entre seus dentes e ainda não havia desaparecido quando a ira de Deus protestou violentamente contra o povo. E Deus golpeou o povo com uma praga muito severa. Ele chamou este lugar de Kivrot Hatava, que significa túmulo dos desejos,
pois ali eles enterraram as pessoas desejosas. De Kivrot Hatavá, o povo viajou para Hatserot, e eles ficaram em Hatserot. Quando nós temos aqui a expressão hebraica de Kivrot Hatavá, e de forma bem simples assim traduzida, túmulos do desejo, né? E ali foram enterradas, né, as pessoas desejosas, ou seja, as que morreram da praga nessa situação aqui, elas foram enterradas ali mesmo, e esse lugar ficou conhecido dessa forma. Os comentários dos nossos sábios, eles falam que Kivrot Hatavá, com uma tradução túmulos do desejo, significa realmente túmulos da concupiscência da luxúria. Ou seja, concupiscência é o desejo desenfreado para alguma coisa, ok? No caso específico, o desejo desenfreado para comer carne, né? Que eles, do jeito que eles iam capturando as aves, era comendo uma e ajuntando 10 para fazer aquelas pilhas, né? Com inúmeras fileiras, né? Então, é uma rebelião terrível e nojenta, vamos assim dizer. É uma rebelião terrível e nojenta. E isso trouxe nojo realmente para Deus. À medida que eles iam capturando, já ia... E vai juntando as outras, vai matando e juntando em fileiras inúmeras. E assim eles fizeram. Um dia inteiro, uma noite inteira e outro dia inteiro. E aí, realmente, Deus, ele golpeia com uma praga. Então, Kivrot Hatavá, concupiscência, desejos desenfreados, mais luxúria. E a luxúria está dentro de todos os campos das relações proibitivas, né? Essas relações proibitivas, sexualmente falando, também leva as pessoas dentro dessas questões. Então, os túmulos do desejo está entendido, subentendido dentro dessa questão concupiscência e luxúria. Então, quando você ouve aquela famosa expressão, né, um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo, é essa realidade aqui, né? Então, a rebelião, ela faz com que as pessoas se tornem ignorantes, imbecis, e são realmente de uma idiotice sem tamanho. Então pense nisso. Quando vier alguma prova, algum teste que venha tentar provocar em você uma rebelião contra Deus, lembre-se disso. Eu prefiro ser uma pessoa sábia, inteligente, ou eu prefiro ser conhecido como uma pessoa ignorante, imbecil? Aí você decide que lado que você quer estar. Ok? Então, dessa forma, então, o povo partiu de Kivrot Hatavá e foi para Hatserot. E aí nós concluímos o capítulo 11 e adentramos no capítulo 12. E aqui nós vamos entrar dentro do aspecto sobre a crítica de Miriam sobre Moshe, né? Então, aqui nós temos, né, Miriam e Moshe, aliás, Miriam e Arão, falaram sobre Moshe por causa de seu divórcio da mulher de reconhecida beleza com quem ele casara, né, a filha de Itró, né? Pois ele se casara com uma mulher de reconhecida beleza. Eles disseram, Deus falou apenas com Moshe? Ele não falou conosco também? E ainda assim continuamos nossos casamentos normalmente. E Deus escutou o que Miriam e Arão falaram, né? Aí nós entramos no versículo 3, onde fala que Moshe era extremamente humilde. Mas vamos primeiramente ver a questão sobre Miriam e Arão, ok?
Logo atrás, um pouco atrás aí, nós tivemos aí na aliá de ontem, onde nós tivemos aí que Deus orienta Moshe a buscar 70 anciãos dos mais velhos dentro do povo, para fazer com que eles recebam um pouco da porção da graça, da unção do espírito de profecia de Moshe sobre esses 70 anciãos, certo? Então, esses 70 anciãos vão e Moshe leva na presença divina. Depois que Moshe levou para a presença divina, então Moshe sai, como está na nossa aliada de hoje, vai para a sua tenda particular, e os 70 anciãos também voltam para as suas tendas, ou seja, voltam para junto das suas famílias, mas Moshe vai para o seu particular e não vai para junto da sua esposa, ok? Então, quando tem um comentário, né, entre as mulheres e Miriam está presente, é o que nos registra o Talmud, que os nossos sábios trazem para nós. Então, quando Miriam ela está, né, falando, comentando sobre, né, a bênção, a graça, né, desses 70 anciãos, então a esposa de Moshe, né, a Tzipporá, ela comenta, né, que será que elas também não perderão seus maridos como eu perdi? Ou seja, o meu marido ele precisou separar-se de mim para poder realmente ficar ritualmente puro, para que a qualquer minuto, a qualquer segundo, a qualquer hora, durante 24 horas por dia, ele precisava estar disponível para Deus, para que Deus pudesse falar com ele, ou ele procurasse a Deus segundo as circunstâncias que se apresentariam diante de Moshe, né? Então, quando Miriam escuta que a esposa de Moshe diz que ele está separado dela, e ela comenta, ela vai e comenta com Arão. E quando ela comenta com Arão, então ela e Arão comentando sobre o fato em si, eles também, Arão era profeta e Miriam era profetisa. O povo judeu, na sua travessia pelo deserto, tiveram essas três lideranças, Moshe, Arão e Miriam. Né? Miriam, ela representa, abrindo rapidamente um parênteses, né? Miriam representa exatamente a presença feminina no meio do povo judeu, que sempre será uma presença real, verdadeira e importantíssima. Certo? Importantíssima, né? E essa presença de Miriam, ela também traz uma visão profética dos últimos dias, a importância da mulher judia e de toda Bat Noach, toda a mulher que está no monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica no movimento Benei Noach. A importância da mulher realmente dentro desta última geração, ok? Fechamos parênteses. Então, quando Miriam, né, ela comenta isso com Arão, então sai o comentário deles dois, né? Mas Deus falou só com Moshe? Não, ele falou conosco também. E nós continuamos casados. E por que Moshe se separou? Deus não falou só com ele, falou conosco também. Né? Então, esta observação que eles fizeram, Deus não gostou dessa observação. Porque foi Deus que determinou Moshe a fazer o que fez. Então, o verso 3, na sequência da questão de Miriam e Arão, então fala, o homem, Moshe, era extremamente humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a face da terra. Segundo os nossos sábios, fala que justamente esse versículo vem confirmar que no momento em que Miriam ela conversa com Arão sobre o fato em si, Moshe estava presente. E ela não dirige a sua palavra a Moshe, ela dirige a sua palavra a Arão. Ela faz essa observação. Não foi uma observação, segundo os sábios, uma observação com maldade. Não foi uma observação no sentido de lashon hará, né, da língua má, ou a má inclinação.
Foi uma observação que ela fez e o comentário somando a observação que ela fez, né? Deus falou só com Moshe? Não, Deus falou conosco também. Então, o que tem aqui, por que Deus veio e vem na sequência, pune Miriam contra Saraate, né? Que ficou a tradução conhecida, né, como lepra. Não tem nada a ver com a lepra dos tempos que se identificaram aí, a doença chamada lepra, não tem nada a ver com isso. De Saraate era uma doença sobrenatural, né? Que a pele da pessoa era acometida de Saraate, né? Tipo, algo semelhante à lepra, algo semelhante a esqueci o nome daquela que dá na pele também, né? Que sarna, vamos assim dizer, sarna, né? Algo semelhante sobre isso, sarna e lepra, né? Não tem nenhuma doença que se compara a Tsaraate. Era uma doença espiritual e, portanto, ela não existe mais desde a destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum pelo Império Romano, ok? Então, o que aconteceu aqui foi que a forma correta de agir, a partir do momento que Miriam tomou conhecimento do fato em si, ela tinha que se dirigir, em particular, com Moshe e conversar com ele. E não conversar com Arão na presença dele, como se ele não tivesse ali, modo de dizer, e fazendo uma observação dentro desse sentido, que teve uma conexão negativa, mas não na maldade, né? É isso que precisamos estar conscientes. Miriam não praticou Lashon Hará, a língua má, a língua maldita, mas ela falou de forma inadequada com a pessoa errada, com Arão. Ela tinha que ter conversado direto com Moshe. Então, o certo, segundo os sábios falam, ela teria que procurar Moshe. Moshe, meu irmão, o que aconteceu? Por que vocês agiu assim, 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 etc e tal? Então, Moshe simplesmente responderia para ela: Deus assim determinou. Eu preciso ficar 24 horas por dia, ritualmente puro, para que Deus possa falar comigo e eu possa falar com Deus. Então, a partir desse momento, eu me separei da minha esposa, porque eu preciso ficar ritualmente pura. Porém, os 70 anciãos não tinham a mesma atribuição de Moshe, como Miriam e Arão. Moshe é, de fato, acima de qualquer explicação e acima de qualquer questão sublime. Então Deus, ele falava olho no olho com Moshe. Deus falava com Moshe face a face. Várias expressões desse tipo nós encontramos na Torá. Então Moshe, ele precisava ficar ritualmente puro 24 horas por dia. Por isso que quando ele desce do monte com as segundas tábuas, né, dos 10 ditos, o seu rosto brilhava. Ele não tinha mais condições de poder ter uma vida natural com a sua esposa. Ele estava muito acima de qualquer média espiritual. Era aquele que falava face a face com Deus, olho no olho com Deus. O modo de dizer da intimidade de Moshe com Deus e Deus com Moshe. E por isso ele precisava ficar ritualmente puro. Ok? Tsípora, né, a esposa de Moshe, ela não fez um comentário também negativo quando ela falou isso, mas ela também fez a observação que provavelmente poderia acontecer a mesma coisa, e que as mulheres, as esposas dos 70 anciãos, elas precisavam se preparar adequadamente, caso isso acontecesse, para que elas pudessem ter uma reação à semelhança dela, a esposa de Moshe, que com muita fidelidade, com muita honra, ela continuou realmente fiel a Moshe e a Deus. Então era dentro desse campo em que realmente a conversação aconteceu.
E Miriam foi um pouco precipitada nesse sentido aí de fazer um comentário paralelo com Arão e não diretamente com Moshe. Ok? Estamos dentro do tema, a verdadeira humildade. Ok? Vânia Ivonete, de Recife, Pernambuco, e a Marli Stael, aí chegando também, né, de Vitória, Espírito Santo. Ok? Então, quando nós temos a expressão Moshe, o homem, era extremamente humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a face da terra. Mesmo diante dessa situação, ele não falou nada, não disse absolutamente nada. Ele permaneceu em silêncio. Segundo os nossos mestres, né, do ensinamento da Hassidut, eles nos falam que sobre essa questão, né, Moshe, ele tinha plena consciência de sua própria grandeza, a qual superava a de qualquer outro ser humano. Porém, né, no entanto, ele era o mais humilde de todos os homens. Ele não se prevalecia sobre as pessoas. Já pensou hoje em dia certos líderes espirituais aí que vivem falando de boca para fora, de boca para fora. Deus falou comigo, Deus me disse, e patati, patatá, fake news daqui, falácia dali, e Deus não falou nada com aquele sujeito. Como que eles se comportam de forma arrogante? Como que eles se comportam de forma tão sem um pingo de humildade e oprimem as pessoas pelo medo, pelo pavor. Entre aspas. Já pensou se realmente Deus falasse com um peão desse daí? Meu Deus do céu. Nem Deus ia poder com ele. Modo de dizer, obviamente, né? Certo? Então, meu filho, Moshe era extremamente humilde. Ele sabia da sua grandeza. Mas ele não abandonou a modéstia, a humildade. Dentro desse aspecto, a lição já direcionada para todos nós é o quanto nós precisamos analisar a nossa grandeza espiritual. Obviamente, não estamos falando de uma grandeza à semelhança de Moshe, em absoluto. Principalmente nós, Beneinor, que viemos aí há pouco tempo para o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, nós não chegamos nem na poeira do pé de Moshe, não é verdade? Mas nós precisamos analisar a nossa grandeza realmente por estarmos no monoteísmo, por estarmos realmente na verdadeira fé, na verdadeira palavra, a Torá ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de podermos ter uma orientação rabínica adequada dentro da Torá e podemos ver que realmente nós somos especiais. Nós temos a nossa grandeza como Benei Noach, como filhos de Noé. Nós temos a nossa grandeza na nossa jornada monoteísta, a qual nós não podemos, em hipótese alguma, menosprezar. Nós não podemos esquecer, amados, que, na verdade, ombro a ombro com o povo judeu, nós somos filhos do rei. Nós somos povo do único Deus, do único Criador e do único Salvador. Nós somos partes, realmente, de um exército que estará com Mashiach na redenção final. Que nós estaremos junto com o povo judeu no Olam Rabá, o mundo vindouro. Então nós não podemos menosprezar a grandeza que Deus nos deu. Mas em hipótese nenhuma, nós não podemos perder a modéstia, a humildade. Ser arrogante, orgulhoso, prepotente sobre as pessoas que não estão andando junto com você na sua jornada monoteísta. Ou mesmo, dependendo da sua posição social, cultural,
ou da sua posição dentro do organismo Benei Noach, prevalecer sobre as pessoas. Nós não podemos perder a modéstia, a humildade. Então Moshe, ele nos mostra realmente o poder da verdadeira humildade. Vamos seguindo em frente, hein? Vamos lá? Então tem mais coisas aí para nós vermos, né? Então, no verso 4, né, do capítulo 12, né, Deus apareceu repentinamente a Moshe, Arão e Miriam e disse: saiam vocês três para a tenda da reunião. Então, Moshe, Arão e Miriam, cada um na sua tenda, né, depois que teve essa conversação aí, etc e tal, né, então, repentinamente, a voz de Deus se fez ouvir e Deus ordenou: saiam. Deus já entrou, como diz o outro, de sola, né, nessa história aí, né? E vocês três vão para a tenda da reunião. E os três foram. Então Deus se revelou através do pilar de fogo e ficou diante da entrada da tenda, que é o Santo dos Santos. E ele chamou Arão e Miriam para se aproximarem da cortina de separação. E então ambos saíram e Moshe ficou lá na entrada da tenda da reunião. Então ele ficou ali mais para o lado de fora. E então, quando ele estava, Miriam e Arão estavam na presença divina, então ele disse em particular para Miriam e Arão, de forma que Moshe não ouvisse palavras de louvor sobre ele. Então Deus, ele vai falar com Miriam e Arão, e ele vai falar palavras de louvor, de honra a Moshe, mas ele não deixa Moshe ouvir. Apesar de Moshe ele ser extremamente humilde, Deus tomou o cuidado no sentido dele não ouvir o que ele iria falar nesse sentido de louvor, de elogio a Moshe para Miriam e Arão. Entre outras coisas, era exatamente para preservar Moshe, dele não ser tentado a ser um arrogante, e ao mesmo tempo, para que Miriam e Arão não fossem menosprezados, Moshe ouvindo o elogio que Deus faria. Então Deus, ele toma todos os cuidados para que realmente o ser humano ele seja sempre honrado. Não esqueça disso. Aconteceu tal coisa, eu não sei quem, não sei o que lá, Deus esqueceu de mim, Deus não sei. Não esqueça, tudo que Deus faz é para te honrar. Procure isso, procure olhar dessa forma, para que você possa enfrentar a adversidade, o teste, seja o que for, de uma forma mais nobre, ok? Então, ele disse em particular, de forma que Moshe não pudesse ouvir o louvor sobre ele. Por favor, ouçam minhas palavras, disse Deus. Quando alguém dentre vocês recebe profecia, eu, Deus, me faço conhecido. Eu, Deus, me faço conhecido a ele somente em uma visão, ou falo meramente por um sonho. Então aqui Deus está dizendo assim, você, Miriam, os profetas que estão aí no meio de vocês, certo? Sempre quando eu falo com os profetas no meio de vocês, ou eu falo através de uma visão ou de um sonho. Então, Deus está, de forma didática, trazendo Miriam e Arão para o beabá da profecia bíblica, que eles tinham esquecido quando eles teceram aquele comentário sobre Moshe. Então Deus continua dizendo, este não é o caso de meu servo Moshe. Dentre toda a minha casa, ele é o mais confiável. Fui eu quem lhe disse boca a boca para se separar de sua esposa
em uma visão clara, onde cada palavra se tornou conhecida, e não em enigmas ou em parábolas. Ou seja, Deus estava dizendo para Arão e Miriam: eu falei com ele boca a boca, face a face, olho no olho, para se separar da sua esposa. Dentro do campo casal, tanto Moshe como a sua esposa já tinham cumprido a missão determinada por Deus sobre a questão de casar e multiplicar-se. Eles tiveram seus filhos. Mas agora a questão em si, ela era muito mais nobre. Tanto Moshe como a sua esposa já cumpriram a sua missão no sentido de dar à luz filhos. Agora, a missão de Moshe era muito mais nobre, muito mais elevada espiritualmente. E ao mesmo tempo a sua esposa permaneceu num nível muito elevado espiritualmente, porque ela permaneceu fiel a Moshe e fiel ao Deus de Moshe. Então ela não foi motivo de nenhum tipo de escândalo ou algo semelhante. Então Deus estava aqui no beabá da profecia para Arão e Miriam sobre essa questão. Todos os profetas no meio de vocês, eu falo com eles por parábolas, por enigmas, por visões, por sonhos, mas não falo com eles pessoalmente, boca a boca, face a face, olho a olho, como eu falo com o meu servo Moshe. Por isso, falei para ele se separar, porque ele precisa ficar 100%, 24 horas por dia, ritualmente puro. Por isso, entre outros detalhes, o rosto de Moshe brilhava. Entendeu? Ainda no nível muito mais elevado, os nossos mestres, os nossos sábios comentam que Moshe ele alcançou um nível espiritual tão elevado, por isso que o seu rosto brilhava, que ele estava já quase que à semelhança dos anjos, transformando-se completamente em luz. Entendeu? Ao nível de Moshe. Ok? Então, quando eu falo a ele, ele vê a imagem de Deus atrás dele. Portanto, por que vocês não ficaram com medo de falar de meu servo, de Moshe? Então Deus irou-se com eles, e ele se foi. A nuvem subiu de cima da tenda, e veja, Miriam estava afligida com tsaraate, branca, como a neve. Então Arão se virou para Miriam, e veja, ela estava afligida com tsaraate. Arão disse a Moshe: por favor, meu mestre, não considere isto como um pecado contra nós, pois nós pecamos por causa de nossa tolice. A humildade de Arão e Miriam também é algo muito importante, reconhecer a própria falha, né? É importante ter humildade dentro desse aspecto aí. Não deixe que ela permaneça afligida por tsaraate, que é uma fonte de impureza ritual. Como um morto a pessoa fica, porque ela é separada completamente do acampamento, do convívio social, e fica isolada, sozinha. Quando a irmã de uma pessoa que sai do ventre de sua mãe é afligida, metade de sua própria carne é consumida. Moshe implorou a Deus dizendo: por favor, Deus, por favor, cure-a. Então aqui nós temos a famosa expressão no hebraico que diz: em na refa nalá. Melhor dizendo, el na refa nalá, que é exatamente isso daqui. Por favor, Deus, por favor, cure-a. Então el na refa nalá. Por favor, Deus, por favor, cure-a. Deus disse a Moshe: se o pai dela cuspisse em sua face de forma furiosa, ela não se sentiria humilhada e não apareceria por 7 dias. Quanto mais agora que Deus se irritou com ela
deixe que ela fique enclausurada, ou seja, isolada por 7 dias, fora do acampamento. Depois disso, ela poderá retornar. Miriam ficou enclausurada fora do acampamento por 7 dias. O povo não viajou até que Miriam fosse trazida de volta. Então o povo partiu de Hatzerote e eles acamparam no deserto de Parã. Então aqui, nessa mensagem final, nós temos aí Miriam acometida de Tsaraate. Assim que ela foi cometida de Tsaraate, Arão viu aquilo. Então Arão, ele vai e conversa com Moshe e ele implora para Moshe, né? Por favor, né? Meu mestre, não leve em consideração essa nossa tolice e peça para que Deus a cure. Então Moshe, ele simplesmente, então, ele eleva a sua prece a Hashem e diz, El na refa nalá, por favor Deus, por favor, cure-a. Miriam, segundo os nossos sábios, ela foi curada imediatamente. Mas como a Tsaraate se manifestou, e a lei dizia que precisa ser separada por 7 dias, então ela foi separada, isolada por 7 dias. E durante os 7 dias, a nuvem da glória de Deus não se levantou daquele lugar, o povo não se colocou em marcha, o povo esperou Miriam retornar ao convívio de toda a comunidade. O que aconteceu depois de 7 dias. Então, a pergunta fica, por que, né, o povo esperou por Miriam? Porque, mesmo diante desse quadro, Miriam, ela foi honrada. Ela não foi desonrada, ela foi honrada. A tolice de Miriam não foi contabilizada como um pecado. Porque os sábios dizem que uma pessoa justa, ela não peca. Ela pode falhar, cometer uma tolice, mas ela não peca. Por quê? Porque o pecar está englobado aqui nesse aspecto, dentro de fazer aquilo que é rebelião diante de Deus de forma voluntária. Certo? A pessoa decide cometer um erro. Ela decide transgredir algum ou alguns mandamentos. Eu quero errar, eu quero pecar, eu quero transgredir o mandamento ou os mandamentos. Não é o caso dos tzadikim, os justos, as pessoas justas, elas não pecam. Pode cometer algum ato de tolice, mas não é considerado como pecado. Quando Tsaraate ela foi manifestada em Miriam, é para que o povo tivesse a noção. Miriam, a profetisa, Miriam, uma pessoa justa, ela foi acometida de Tsaraate. É para alertar cada pessoa o quanto que nós precisamos ser vigilantes e humildes para não pecarmos. Quando chegarmos ao nível espiritual de Miriam, por exemplo, né? Então nós poderemos ter o privilégio de não pecarmos e cometermos alguma tolice. Mas por enquanto não chegamos lá. Então nós temos que tomar cuidado, não é verdade? Então, por isso, né, amados, as lições de Moshe, Arão e Miriam, é para que nós possamos, de fato, estarmos aí dentro desse contexto. Uma outra coisa gloriosa, o porquê que o povo esperou por Miriam, foi quando Miriam pegou aquele cesto com aquele bebezinho que a mamãe mandou Miriam levar para o rio Nilo e lá lançar, para que Deus tomasse as providências para salvar aquele menino. Miriam acompanhou em todo o trajeto
até que a filha do faraó recolhesse aquele cesto. Dentro dele, aquele bebê. E dentro daquele cesto estava quem? Irmão de Miriam. Então ela permaneceu vigilante para com Moshe, o seu irmãozinho. Então Deus dessa forma honrou Miriam também. O povo honrou Miriam também. Moshe honrou Miriam também. Ou seja, quando nós agimos, amados, de forma à luz dos olhos de Hashem, à luz da sua Torá, das 7 leis universais, nós sempre teremos o favor divino. Por isso que nós temos a lição no começo da nossa live, do nosso Rebbe Menachem Mendel, a imagem. O cuidado que nós precisamos ter quando nós olhamos, pensamos, falamos e sentimos com referência ao próximo. Porque Deus vai fazer da mesma forma para conosco. E quando nós olhamos para as pessoas procurando ver a imagem de Deus, então a imagem de Deus, a essência de Deus se revela em nosso interior. Nós temos o favor divino. Então, por isso, no final da nossa paraxá da semana, que nós possamos de fato estarmos aí enriquecidos com estas lições, com esses ensinamentos e principalmente com essa lição, a verdadeira humildade, para que nós realmente possamos estarmos nessa graça bendita aí. Na palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre a humildade verdadeira, né? O nosso Rebbe, ele comenta sobre essa passagem e ele nos fala que humildade não é subestimar o verdadeiro valor da própria pessoa. Muitas vezes as pessoas elas confundem. Eu preciso ser humilde, então bate na minha cara e ofereço o outro lado. Não existe isso. Não está escrito isso em nenhum lugar das Sagradas Escrituras, da verdadeira Sagradas Escrituras. A Torá, que é a base de tudo, ok? Então a humildade, ela não pode ser subestimada. Você não pode ser, eu sou uma pessoa humilde, então qualquer um chega e vem limpar os seus pés sujos em mim. Não é isso. A humildade é você não ser arrogante, prepotente sobre as pessoas. Você querer prevalecer sobre as pessoas pela arrogância, pela força, pela prepotência. A humildade, ela está focada também na palavra inicial do nosso Rebbe. É você olhar com sabedoria e temor aos céus para o próximo. Sempre procurando a imagem de Deus na pessoa. Sempre procurando se sensibilizar com as dificuldades, as necessidades do seu próximo. Porque a mesma medida que você mede com a sua régua o próximo, Deus vai medir você. Então a humildade, né, que Moshe muito bem representa para nós, né, ele era uma pessoa extraordinária. Tanto é que desde Moshe até aqui, nenhum profeta se levantou no meio do povo israelita, e muito menos entre as nações, como alguém como Moshe. E toda pessoa, ou qualquer pessoa que seja qualificada, entre aspas, pelos homens como alguém que é maior do que Moshe, é um verdadeiro fake news. É uma verdadeira mentira, falácia. Não há, até aqui, ninguém semelhante a Moshe. Ninguém falou com Deus face a face, olho no olho, boca a boca, como Moshe falou, e permaneceu extremamente humilde, sem prevalecer sobre as pessoas. Então a humildade é algo para que nós estejamos vivendo sem arrogância, sem prepotência, sem violência ou coisas semelhantes, né? Então por isso,
Quando Moshe foi eleito por Deus para tirar o povo judeu do Egito, né, e receber a Torá para eles, ele permaneceu dentro da mesma humildade. A missão era muito nobre, a missão era maravilhosamente estupenda, algo mais do que fantástico. Mas ele não perdeu a sua humildade. Tanto é que Moshe mesmo fala, né, que se Deus ele tivesse dado essa missão para outra pessoa, essa outra pessoa poderia fazer muito melhor do que ele. Então vejam a posição realmente de Moshe, né, de poder reconhecer essa questão. Se a graça de Deus se revelasse sobre outra pessoa, essa outra pessoa poderia fazer bem melhor do que ele. Vejam bem, né? Então, a humildade, ela é, infelizmente, né, geralmente, ela é mal interpretada, né? Então, muitas vezes as pessoas falam que ser humilde é ser uma pessoa fraca, ter aquela carinha de piedade, ai, coitadinho de mim, né? Aquela bagaça que muitas vezes o nego faz aí, né? Cara de santa e verdadeira pauoco, né? Quer dizer, não tem nada a ver. Então é por aí, certo? A humildade, ela não pode ser mal interpretada, né? Então a humildade é posicionar de forma autêntica e você não se mover da sua posição de fé. Seja quem for que se apresenta diante de você, seja pessoa importante, seja parente, amigo, patrão e por aí afora vai. Permaneça na humildade da firmeza da sua fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, dessa forma, nos sentimos, né, nos sentimos superiores aos demais, contanto que não nos vangloriemos disso. Então, a humildade, ela nos faz reconhecer a nossa grandeza. Quem está conosco na nossa jornada monoteísta, estamos no mesmo nível de grandeza espiritual. Quem não está, nós reconhecemos que a pessoa não está. Mas nós não nos prevalecemos. Pelo contrário, nós procuramos resgatar essas pessoas para trazê-las para o mesmo nível espiritual. Então é permanecer na humildade. Então, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele diz, na verdade, a humildade é a que aprendemos de Moshe. A verdadeira humildade. É preciso estarmos conscientes de todo o traço de grandeza e qualidade que tenhamos, que Deus nos capacitou para isso. Mas nós jamais devemos dar esta honra a nós mesmos. A grandeza, né? As qualidades excelentes deste nosso caminhar. Nós precisamos dar a honra devida a Deus. Darmos essa honra devida a Deus. É Deus que capacita-nos para que nós possamos cumprir a nossa missão. Sermos o porta-voz de Deus. Sermos os emissários, os embaixadores de Deus para esta última hora, para esta última geração. Trazer a verdade de Deus. Trazer a verdade da sua palavra. Reconhecermos a grandeza e as qualidades que Deus nos capacita e darmos a Deus a devida honra e não a nós mesmos. Porque quando o ser humano dá honra a si mesmo, ele acaba caindo na arrogância, na prepotência. Mas quando nós reconhecemos a nossa grandeza, as nossas boas qualidades que vêm de Deus, então a nossa humildade reconhece a nossa grandeza, mas nós reconhecemos a sua origem. A origem está em Deus. Esta é a verdadeira humildade. Então, por isso nos permite repetir, né? Aliás, isso nos permite respeitar
as demais pessoas e vê-los como uma luz positiva, uma vez que Deus abençoou com suas próprias e singulares qualidades. Ou seja, a humildade faz nos reconhecer esta realidade, olhando para as pessoas, a palavra inicial da nossa live. Como que você vê o próximo? Qual é a imagem que você tem do próximo? É a imagem que Deus vai ter de você. Qual é a sua sensibilidade para com as necessidades do próximo? É a mesma sensibilidade que Deus vai ter contigo. E assim sucessivamente. E quando você procura ver a imagem de Deus nas pessoas, porque todo ser humano tem no seu âmago uma centelha divina, e é isso que nós precisamos focar, então a essência de Deus revela na tua vida. E você sente a presença de Deus. Você sente a grandeza de Deus na tua vida. E você não perde a humildade. Você não se declara o bambambam da história, mas você declara a glória, a honra, a reverência e o respeito, a fonte essencial das nossas vidas, Deus. E por isso que nós possamos aí realmente vivermos a humildade verdadeira no nosso dia a dia. Ok? Então, amados, é a nossa lição que encerra a nossa paraxá semanal. Ok? Estamos aí, Cristiano Salviano, lá de Belém do Pará, a Tereza Foz, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem, o Arnaldo Silva, lá de Piauí, né? Baruch Hashem. Então, amados, a Maria Isabel Gouveia, né? Qual é a cidade de Santa Adélia, não? Lucélia, interior de São Paulo. Baruch Hashem, né? Então, amados, que esse fechamento, né, para esse dia sagrado do Shabat, logo mais teremos a nossa Havdalah, separação do sétimo dia para os 6 dias comuns, que será às 18h05, né, do nosso fuso horário com Brasília. Tem regiões que tem 1 hora a menos com relação a Brasília, então aumenta uma hora, né? Então a Havdalah acontece às 19h08. Então a separação do sétimo dia para os 6 dias comuns, que nós possamos, à luz desta palavra, à luz dos olhos de Deus, à luz da sua Torá, nós possamos aí cada dia mais nos revestirmos da verdadeira humildade. Moshe é o nosso exemplo maior. Até hoje não tem ninguém com exemplo de Moshe. Shabbat Shalom, Shalom Shavatov, e que tenhamos uma semana gloriosa com o nosso Deus. Até mais, até amanhã.